E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta. Irmãos, em Marcos 16, diz assim: ele foi levantado, não está aqui. Vejam, este é o lugar onde o colocaram. Aqui o anjo está falando a respeito de Jesus, né? O corpo dele não estava mais lá no sepulcro. Nós sabemos que existem provas que Jesus é o prometido Messias. Mas talvez alguém diga que Jesus, as profecias messiânicas foram apenas uma coincidência. Não que se cumpriu em Jesus, mas foram apenas coincidências naquele homem ali chamado Jesus. Mas será que é possível Jesus ter cumprido as profecias messiânicas apenas por coincidência? Certo erudito respondeu numa entrevista a essa pergunta, né? Ele respondeu assim: impossível. As coincidências são tão completas que excluem essa possibilidade. Alguém usou uma calculadora e descobriu que a probabilidade de apenas 8 profecias se cumprirem na mesma pessoa é de 1 em 100 trilhões. Para dar uma ideia, ele disse o seguinte: se você separasse o mesmo número de moedas de $1, daria para cobrir todo o estado do Texas, uma área de cerca de 690 mil quilômetros quadrados, equivalente a quase 3 vezes a área do estado de São Paulo, com mais de meio metro de altura. Imagine que você colocasse uma marca em uma dessas moedas e depois vendasse os olhos de uma pessoa e lhe pedisse para andar pelo estado todo até achar essa moeda. Que chances ela teria de encontrar a moeda marcada? Daí ele disse que as mesmas chances tem qualquer pessoa na história de cumprir pelo menos 8 profecias messiânicas. Contudo, durante seu ministério de 3 anos e meio, Jesus não cumpriu apenas 8, mas muitas profecias bíblicas. Em vista dessa evidência esmagadora, aquele erudito concluiu: Jesus e apenas Jesus em toda a história conseguiu isso. Vamos agora falar de algumas profecias cumpridas por Jesus. Vamos falar de apenas 8, dentre as muitas, que seria impossível para ele simular ou forjar e que atestam que ele é o prometido Messias. Profecia 1. O local do nascimento. Miqueias 5:2 predisse o seguinte: você, ó Belém Efrata, de você sairá aquele que será governante em Israel. Cumprimento desta profecia 1. Depois que Jesus, lá em Mateus 2:1, mostra o cumprimento dessa profecia, Ali diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, astrólogos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então realmente nasceu em Belém. Belém Efrata, Belém da Judéia. Profecia 2. Nascido de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14, predisse o seguinte: portanto, o próprio Jeová lhes dará um sinal. Vejam, a jovem ficará grávida e dará à luz um filho, e ela lhe dará o nome de Emanuel. Será que essa profecia se cumpriu em Jesus? Sim. Lucas 1:34. Maria, porém, disse ao anjo: como isso vai acontecer, visto que não tenho relações com nenhum homem? Então, realmente, a profecia de Isaías 7,14 se cumpriu. Maria ficou grávida de Jesus. Deu à luz um filho que foi chamado Jesus. Profecia 3. Dizia que meninos mortos seriam mortos, após o nascimento dele. Jeremias 31:15 disse isso, bem antes, de acontecer. Assim diz Jeová: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela se recusa a ser consolada, porque eles já não existem. Então a profecia número 3 cumpriu? Mateus 2, do 16 ao 18. Podemos ver o cumprimento dessa profecia de Jeremias. Mateus 2, 16 ao 18 diz: vendo então que tinha sido enganado pelos astrólogos, Herodes ficou furioso e mandou matar em Belém, nos arredores, todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, segundo o tempo exato que tinha verificado com os astrólogos. Cumpriram-se assim as palavras de Jeremias, o profeta, que disse:
Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e muito lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e ela não queria ser consolada, porque eles já não existem. Mateus 2, 16 a 18. Profecia 4. Chamado do Egito. Oséias 11, 1 já disse a respeito do Messias, disse o seguinte: quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Cumpriu-se essa profecia em Jesus? Sim. Cumprimento 4. Mateus 2,15 mostra. Ele ficou lá até a morte de Herodes. Isso cumpriu o que Jeová tinha dito por meio do seu profeta. Do Egito chamei o meu filho. Profecia 5. O preço da traição. Zacarias 11, 12 e 13 predisse, bem antes de acontecer. Eles pagaram o meu salário, 30 peças de prata. Cumprimento da profecia 5, Mateus 26, 14 e 15 e Mateus 27, 5, onde lemos: então um dos 12, o chamado Judas Iscariotes, se dirigiu aos principais sacerdotes e disse: o que me darão para entregá-lo a vocês? Estipularam-se 30 moedas de prata. Profecia 6, o sorteio de suas vestes. O Salmo 22, 18 já predisse isso antes, muito antes de acontecer. Lá diz: repartem entre si as minhas roupas e lançam sorte sobre a minha vestimenta. Cumprimento dessa profecia 6, vemos aqui no livro de João, capítulo 19, 23 e 24, onde diz: então, depois de pregar Jesus na estaca, os soldados pegaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes. Mas a túnica não tinha costura, pois era tecida de alto a baixo. Por isso, disseram uns aos outros: não vamos rasgá-la, mas vamos lançar sortes para decidir de quem será. Profecia 7. Nenhuma fratura. Salmo 34, 20 predisse isso milhares de anos antes. Lá diz: ele protege todos os seus ossos, nem mesmo um deles foi quebrado. Cumprimento da profecia 7. João 19, 33. Ao chegarem a Jesus, os soldados, quando ele estava lá na estaca, viram que ele já estava morto. Por isso, não quebraram as pernas dele. E profecia número 8. O traspassamento. Isaías 53, 5 predisse: ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Cumprimento dessa profecia 8 está em João 19, 34, onde diz: um dos soldados lhe furou o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. Conclusão, meus amigos e meus irmãos, aqui do canal Acorde Desperta. Sim, eu creio que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, conforme João capítulo 20, versículo 31. Compartilhem, se gostaram, compartilhem o vídeo e deem o seu like aí, E aquele que não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal.